Silêncio, por favor. Em 2000, o cinema de terror acreditava ter atingido o auge da metalinguagem com Pânico. Wes Craven e Kevin Williamson haviam acabado de ensinar ao público jovem como reconhecer as regras e as engrenagens dos slashers. O que a indústria não esperava era que a verdadeira revolução do gênero não viria de um diretor de suspense tradicional, mas de uma família de comediantes negros que decidiu escancarar o quão ridículas eram aquelas mesmas regras. Quando Keenan Ivory, Marlon e Shawn Wayans lançaram Todo Mundo em Pânico, eles não estavam ali só assinando uma típica comédia pastelão. Eles estavam aplicando uma cirurgia de desconstrução cultural. Com um orçamento extremamente modesto de 19 milhões de dólares, eles arrecadaram mundialmente 278 milhões, o que fez deles ali naquela época a maior bilheteria da história de um cineasta negro. Só que o verdadeiro impacto dos Wayans não é medido em dólares. Ele foi medido na impossibilidade histórica. Desde que o primeiro Todo Mundo em Pânico foi lançado, o cinema de terror nunca mais pôde usar dos mesmos clichês sem que a plateia caísse na gargalhada. Mas para entender a genialidade da franquia Todo Mundo em Pânico, a gente precisa olhar para a linhagem da família Wayans. E disso eu entendo muito bem, porque eu sou obcecada por eles. E esse vídeo aqui, ele quase foi uma tese de mestrado que eu inventei que eu queria fazer. Os Wayans vêm de uma escola praticamente revolucionária da comédia. Eles lançaram In Living Color nos anos 90, que contava até com Jim Carrey como membro fixo do elenco, que era um programa de sketches de comédia. E com In Living Color e com outros programas que eles lançaram ali na década de 90, o Keenan e seus irmãos trouxeram para o centro da cultura pop a perspectiva da comédia urbana negra e a paródia física sem filtros. No ensaio chamado O Humor Negro e a Paródia dos anos 2000, o crítico e acadêmico Todd Boyd vai destacar como os irmãos Wayans praticamente reescreveram toda a dinâmica racial no cinema. Historicamente, o cinema de horror hollywoodiano vai usar os corpos negros como meros props de cena e coisas que são facilmente descartáveis. Nos slashers, eles se tornam aquela convenção, aquele grande clichê do primeiro a morrer. E em Todo Mundo em Pânico, em qualquer filme da franquia que estrele os irmãos Wayans e que seja assinado por eles, importante frisar, você vai ter os personagens Shorty, o Ray e a Brenda como algo muito além de uma vítima passiva. Quando você tem ali a Brenda reagindo exageradamente dentro de uma exibição de cinema de um filme de terror, você vai ter ali o roteiro dos Wayans criando um embate emblemático, que é a colisão entre o comportamento esperado pelo público de forma performática numa situação como aquela e a reação visceral e honesta do público também em frente àquele absurdo. Só que por trás das piadas escatológicas e do humor politicamente incorreto, a franquia Todo Mundo em Pânico vai dialogar com questões filosóficas sobre a natureza do medo e da percepção de realidade. O filósofo Henry Bergson, em sua obra clássica O Riso, ele afirma que a comédia acontece quando a gente percebe algo mecânico e rígido no nosso cotidiano. O terror vai funcionar exatamente assim. Ele vai depender da rigidez das suas normas. O assassino sempre anda devagar, a vítima sempre tropeça em nada, você sempre vai na direção do barulho. Então, quando os irmãos Wayans ridicularizam essas convenções, eles criam uma desmontagem epistemológica do medo. Então, quando eles têm ali, em Todo Mundo em Pânico 3, toda aquela questão do VHS, sabe, da fita cassete amaldiçoada, e aí no Todo Mundo em Pânico 4, a gente vai ter toda a paródia de A Vila, de Guerra dos Mundos. A gente vai ter os filmes colocando em xeque a racionalidade humana. A franquia nos mostra como o medo, seja ele de algo real ou mental, né, ou algo não no plano físico, nos leva a tomar as decisões mais absurdas possíveis. Então, como você ri da mecânica do medo, de todo aquele passo a passo do que deveria te causar medo, você fica desarmado. A ilusão do perigo é destruída e a realidade se impõe através de uma simples gargalhada. Só que essa gargalhada vai gerar a grande questão que poucos historiadores do cinema verbalizam. O que acontece com o gênero cinematográfico quando todas as suas tramas, todas as suas armas e seus clichês viram alvo de piada do grande público? E a resposta é muito simples. E que foi dada pelo cinema. Ele é forçado a ou se reinventar ou morrer. No final dos anos 90, o sucesso de Todo Mundo em Pânico foi responsável por meio que encerrar a carreira e a longevidade de vários desses filmes de slasher adolescentes. Nenhum diretor conseguia emplacar, com muito sucesso no público, uma cena de uma jovem correndo pela floresta
sem que as pessoas lembrassem ali do Marlon Wayans correndo na estrada, da Carmen Electra correndo de calcinha e sutiã, fugindo do Ghostface. E tem um artigo muito interessante que foi publicado até na revista Cineasta sobre o terror do século XXI, que aponta como que essa morte iminente do terror forçou a indústria do cinema a tomar dois caminhos radicais. Você vai ter o terror visceral e físico, que é o que a gente pode chamar também de torture porn, ou o terror pós-moderno social. No terror visceral e mais físico, entram os filmes ali como Jogos Mortais, aquelas coisas mais gráficas e violentas. Se desmonta ali o terror da máscara com o Ghostface ao longo Todo Mundo em Pânico, principalmente com a cena do você, né? Você vê os cineastas obrigados a fazer algo mais físico. Então você tem algo voltado ali para violência física explícita, que é algo que a comédia pastelão não consegue desarmar com facilidade. E é algo que eles nem tentam tanto porque é gráfico demais. Já no terror pós-moderno e social, você vai ter grandes sucessos como A Bruxa, Midsommar, Obsessão, que é o novo. Você tem essa nova leva do cinema de terror. E é uma nova leva que bebe diretamente da metalinguagem criada pelos irmãos Wayans em Todo Mundo em Pânico. É uma leva que depende que o público seja autoconsciente. E eu não vou analisar aqui o que os Todo Mundo em Pânico sem os irmãos Wayans fizeram, porque a existência deles mostra que os irmãos Wayans não foram apenas um golpe de sorte. Quando eles deixaram a franquia por questões de opiniões críticas e financeiras com Harvey Weinstein, com Bob Weinstein, você teve outros diretores ali assumindo a franquia que não tinham o timing da comédia, não tinham a crítica social, não tinham a direção, a alma dos irmãos Wayans. E aí você tem as sequências que não tem eles, ou as 1001 outras paródias que surgiram, que são divertidas, que você dá uma outra risada, né? Deu a louca em Hollywood e tal, os vampiros que se mordam, mas que não tem o molho. E que, na minha opinião, elas foram responsáveis por, sei lá, degenerar a comédia pastelão. E aí você tem ali o humor inteligente dos Wayans, que é sobre a subversão dos tropos, sendo subvertida de forma cafona, que vira uma narrativa rasa de referências de cultura pop e piadas sem punch, sem graça e sem molho. E aí, em relação a isso, você tem o Keenen Ivory Wayans falando numa entrevista anos mais tarde sobre as paródias. Ele diz: fazer uma paródia exige compreensão cirúrgica da linguagem do cinema. Não basta jogar uma torta na cara. É preciso entender a decodificação da cena original para saber exatamente onde cortar o fio da atenção. E graças a Deus, 25 anos depois da estreia do primeiro Todo Mundo em Pânico, você teve, em 2026, o retorno dos irmãos Wayans à franquia, com Todo Mundo em Pânico 6 e com todo o elenco original. Amém, Senhor, abençoa a igreja. Você consegue perceber o porquê que mesmo 25 anos depois da estreia de Todo Mundo em Pânico, ele é muito mais do que uma memória afetiva da cultura pop do início dos anos 2000. Os irmãos Wayans e a franquia Todo Mundo em Pânico representam um marco, um grande marco, um divisor de águas do cinema de gênero. E não só do cinema de gênero, tá? Do cinema comercial também, porque depois de Todo Mundo em Pânico, muita gente precisou repensar suas fórmulas. Quando eles pegam os maiores pesadelos das telas e transformam em piada, eles não criaram apenas personagens inesquecíveis como a Cindy e a Brenda. Eles libertam o público ali da passividade do medo, forçando toda uma indústria a se revolucionar, porque eles simplesmente ousaram ensinar o público a como questionar as convenções das manipulações do cinema. E a verdadeira importância de Todo Mundo em Pânico reside ali numa lição atemporal. Quando nós aprendemos a rir daquilo que nos aterroriza, aquela figura, aquele medo, aquele monstro perde completamente o seu poder. Mas e pra você? Qual é a cena mais genial de Todo Mundo em Pânico, na sua opinião?